Olá, pessoal. O assunto de hoje são as leis de Deus. Aí o pessoal pensa assim, mas leis de Deus? Leis de Deus não é o que está escrito nos livros sagrados? Vamos pensar um pouco, de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Vamos seguir uma lógica, vamos dizer assim. Tudo que está nessa existência aqui foi feito por Deus. As pessoas que acreditam em Deus vão dizer que sim. Os que não acreditam, se mais adiante, vocês vão ver que essas regras se aplicam para aqueles que acreditam e que não acreditam em Deus. Mas de qualquer forma eu vou continuar falando das leis de Deus. É, as leis de Deus, todo mundo pensa assim nas escrituras sagradas, na sabedoria, na filosofia. Só que o pessoal está esquecendo uma coisa. Se toda essa existência que nos cerca, inclusive a gente, foi criação de Deus, então a gente pode observar as leis de Deus em todos os lugares. Como assim? Esse universo funciona seguindo determinadas regras. Ah, mas a lei de Deus não está nas Escrituras? Isso é o que todo mundo fala. Mas já procuraram pensar, já procuraram refletir sobre toda essa existência? Isso é obra do Criador. Se é obra do Criador e tem regras, existem as leis da natureza, as leis da natureza foram criadas conforme a determinação do Criador. Então, se você tem leis, tem regras que regem esse universo, você consegue entender um pouco da mente divina, da mente do Criador. Ah, mas como assim? Eu, vamos supor que eu seja um artista, ou então seja um pensador, escrevi um livro, editei a minha filosofia de vida, editei várias coisas. Eu vou escrever o que eu penso, então as pessoas vão conhecer um pouco de mim, através das minhas ideias. Então, se eu observar as ideias do Criador, eu estou me aproximando um pouco da criação. Ah, então as regras que regem esse universo têm a ver com o pensamento divino, certo? É coerente? Deus criou esse universo, Deus editou esse universo, é como se fosse um grande livro. É uma grande criação, pode ser uma grande poesia, uma grande obra, um grande mecanismo, seja o que for. É uma criação divina. Se eu entendo as regras que regem tudo que existe em volta de nós, eu vou entender um pouco da mente divina. Ah, e como é que é isso? Se eu pular pela janela, o que acontece? Eu vou me machucar. Por quê? Existem regras. Existem regras. Porque a gravidade vai me puxar. Quem criou a gravidade? A gravidade está na existência. Existe uma regra que diz que vai puxar a gente, vai jogar a gente para baixo, vai se machucar. E o que acontece com o ser humano quando ignora as regras da natureza? As regras da natureza vão continuar atuando. Ela não, ela não vai diferenciar, ela não vai fazer nenhum julgamento. Ela é amoral. Elas vão continuar agindo. Você aprende ou não o que seriam as regras da natureza. O comportamento de como a existência,
um mecanismo de como a existência funciona. Quem faz muito isso? Bom, os cientistas. Os cientistas veem, eles observam, e conseguem só catalogar as coisas que eles conseguem reproduzir nas mesmas condições de outro lugar. É, legal, legal. Eu vou mapeando como toda a existência vai funcionando. Vou mapeando as regras que regem a nossa existência. Para que isso tudo? Se eu entender como a existência funciona, eu consigo me adaptar a ela, me beneficiar dela. O surfista, o que ele faz? Ele luta contra a onda ou ele surfa na onda, ele pega a onda? Ele entende como a onda funciona e aproveita aquele mecanismo. Grandes inventos, grandes coisas, grandes cientistas, o que eles fazem? Eles vão aprendendo as regras da natureza e vão desenvolvendo técnicas para aproveitar aquelas regras da natureza. Vão surfando na onda das leis da natureza. E o que eu estou querendo dizer com isso? Na vida da gente, muitas pessoas se sentem injustiçadas, se sentem, puxa, eu não dou sorte. Será que ela estava harmonizada com a regra universal? Imagina que eu tenho que atravessar um deserto, eu tenho água para uma semana. Eu vou andar uma semana no deserto. Aí eu pego a água toda, eu estou com muita sede, eu não quero saber das consequências. Eu pego a água toda e bebo tudo de uma vez. O que acontece? Eu vou ficar o resto da semana sem água. Então eu não consegui, eu não observei as regras que tinham naquelas circunstâncias para que eu, dada a existência, dados os recursos que eu tinha naquele momento, eu não consegui observar aquilo. Então eu posso morrer no deserto por ignorar uma regra que a existência que existe, né, em tudo em todos os lugares. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muito do sofrimento humano acontece por ignorar as regras da existência, as regras do Criador. Ou, para quem não acredita, a regra desse universo. Não faz diferença. As regras estão aí, as leis existem. Tem gente que acha que tem algo, um Deus, um ente superior criou isso tudo, e tem gente que não acha, não importa. Você está num ambiente, está numa sua existência, tem tudo que te cerca e você tem regras a seguir. Quanto mais você estiver familiarizado com as leis que escreveram esse universo, com as regras que ditam o comportamento desse universo, mais harmonizado você está, consequentemente, menor o sofrimento. Por enquanto, eu só falei de fatores externos. Então, eu já falei em outros vídeos, né, que existe um universo todo externo, né, para a gente observar essas regras. E o nosso universo interior. Como uma das regras desse universo é a dualidade, né? A gente tem um exterior e interior. Tem várias coisas nesse universo, é baseado na dualidade. O objetivo de um místico, né, é buscar transcender a dualidade e além da polaridade. Enxergar além da polaridade. E se eu olho o meu universo interior, o que acontece? Eu conheço o meu universo interior, eu conheço as regras que regem o meu universo interior, eu conheço as regras das camadas do meu ego, as regras que regem as camadas da minha mente. Porque para eu mergulhar no meu universo interior, chegar até a minha essência, eu tenho que passar por várias camadas da mente, ou do ego.
E como é que eu vou conseguir chegar lá? Como é que eu vou alcançar essa minha essência, meu, a minha espiritualidade, o meu verdadeiro eu, a minha identidade, a verdadeira identidade? Só tem um jeito, é você conhecer as regras do universo interior. A mente cria muitas regras, tem vários comportamentos. A mente é sorrateira, ela tenta, quando ela se sente ameaçada, ela tenta escapar de diversas formas da interiorização. Ela tenta se preservar. Para você chegar na sua interiorização, você tem que se livrar da mente. A mente, automaticamente, ela vai tentar se proteger. Ela vai tentar sobreviver. É o seu ego tentando sobreviver ao nada. Porque quando você chega no centro, não existe mais nada. Então, seu ego com medo de desaparecer. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que me autoconhecer. Criar regras. Criar regras não. Conhecer as regras que regem o meu universo interior. Vou mergulhar, vou me desvencilhar, vou conhecer, vou surfar naquelas barreiras mentais, de maneira que eu consiga ultrapassar todas as barreiras mentais até alcançar a minha essência. Mas para isso eu tenho que conhecer essa regra. O nome disso, quando você conhece você por dentro, o que é isso? É o autoconhecimento. Para aqueles que acreditam em Deus, eu fui criado por Deus. Então eu também sou regido por várias regras. Eu tenho vários mecanismos que determinam o meu comportamento. Meus instintos, minha criação, minha programação. Já falei isso em outros vídeos também. Então, eu tenho várias regras que determinam o meu comportamento. São as leis criadas por Deus. Eu estou nessa existência, eu estou inserido nessa existência, então eu também estou sujeito a certas regras. A gente fala, eu sou humano. O que é isso? Eu sou humano. Eu tenho características de um comportamento humano. Eu tenho fragilidade de um ser humano. Então, para eu surfar na existência, seja interna ou externa, eu tenho que conhecer as regras. Quanto mais eu conhecer os mecanismos que determinam o funcionamento desse universo, seja interno ou externo, mas com mais facilidade eu consigo me harmonizar. E quanto mais harmonizado eu tiver com a existência, menor é o sofrimento. A mensagem é essa, gente. Conheçam as leis de Deus. Acreditem em Deus ou não. Até a próxima, gente.